pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar aí alguns assuntos interessantes aí do seu cotidiano escolar, tá bom? Na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre forças, né? E antes de nós aí fazer um monte de cálculo de força lá, na homenagem ao nosso físico Isaac Newton, né? Eu gostaria de pensar com vocês três coisas importantes aí para nós, tá legal? Bom, primeiro, nós precisamos saber as posições de uma reta, depois as direções e sentidos, e nós vamos pegar aí, chamar um pedaço dessa reta aí de vetor, tá legal? Então, primeira coisa é o seguinte, lembra daquela casinha que você já fez lá no primário, bonitinha assim, aí você teve a coragem de colocar assim uma porta, aí você fez aquela janela dessa maneira, aí você colocou aqui ó, uma chaminé, certo? Aí você fez aquela árvore do lado, enfim. Aí colocou aqui uma florzinha, um matinho do lado, fez uma rua. E aí com o tempo você foi caprichando. E se você perguntar para sua mãe, ela deve ter esse desenho guardado em algum lugar da sua casa, certo? Bom, enfim. Nesse desenho que você aprendeu a fazer lá, quando você era bem pequenininho lá, que aí o seu pai até começava a esconder as canetas para você não sair rabiscando parede e tudo. Aqui nós temos alguns conceitos de geometria, aí, pelo menos nos pegar algumas coisas para nós importantes aqui. Então, por exemplo, olha, uma reta você pode desenhar da seguinte maneira. Ó, se você pegar esse cantinho da casa, você vai ter uma reta, não vou nem usar a régua aqui, ó, na posição vertical. Então, uma reta você pode fazer na posição vertical, certo? E aí você tem também aqui ó, o chão da casa aqui, correto? Então, que você pode fazer uma reta na posição horizontal, certo? E aí você tem aqui ó, esse cantinho da casa aqui e esse outro aqui, certo? Que é uma reta na posição, e não é diagonal, o nome correto é inclinada, né? Então você pode fazer uma reta na posição inclinada desse sentido aqui, certo? Ou também nesse outro sentido aqui. Eu vou fazer menorzinho para ficar tudo aqui dentro aqui, tá bom? Então olha só, então, ó. Então aqui tem uma posição inclinada 1 e a posição inclinada 2, tá legal? Pode ficar chamando de diagonal, mas o nome diagonal só quando está dentro de um polígono, tá legal? Ok, então olha só. Então nós temos aí as 4 posições de uma reta, certo? Ok, agora olha só, se nós juntarmos essas 4 retas e colocarmos aqui, ó, olha o que figura que vai fazer, essa figura muito conhecida aí, ó. Vou pegar a reta vertical, vou pegar a reta horizontal, deixa eu ver aqui, pegar aqui a reta horizontal, olha aí. Certo? Ó. Vou pegar a reta inclinada, vou pôr aqui ó, a reta inclinada. E vou pegar a outra reta, vou pôr aqui ó. Olha aqui ó. Isso, né? Você formou o asteriscos, né? Deixa eu deixar aqui bonitinho para você. Aqui, certo? Ok. Se você notar, o que tem a ver isso com a matéria força? Então, nós precisamos ter um conceito de direção e sentido. Então aqui, se nós pegarmos aqui, ó, os pontos cardeais e colaterais, o que nós vamos ter aqui, ó, nessa reta vertical? Então nós temos aqui, ó, norte, correto? E aqui embaixo, sul. Então, essa reta vertical, em física, nessa parte da matéria, vai se chamar direção norte-sul. Então, a reta vertical representa a direção norte-sul. Segura aí. Ok. A reta horizontal, essa reta aqui, vai representar a direção leste-oeste. Olha lá. Correto? Então, a reta horizontal representa a direção leste-oeste. Bom, essa reta inclinada crescente aqui, ela está entre norte e leste. Então, vai ser a reta nordeste. Aqui, ó.
E aqui embaixo sul com oeste, sudoeste. Vou escrever aqui então, ó, sudoeste. Bom, essa outra reta inclinada, né, está aqui nesse sentido aqui mais para baixo aqui, então está entre norte e oeste, que é o noroeste, correto? Tá bom? E aqui está entre sul e leste, que é sudeste. Então aí, ó. Depois o seu professor de geografia vai jogar o mapa do Brasil aqui e vai brincar com você, tá bom? Em física, então, nós vamos pegar aqui é a região centro, tá bom? E nós vamos então entender o seguinte. Então, essa reta inclinada aqui é a direção, e aí é comum falar no sentido anti-horário. Então, por exemplo, a reta horizontal é a direção leste-oeste. A reta inclinada aqui, ó, é a direção nordeste-sudoeste. A reta vertical, direção norte e sul, e essa outra aqui, direção noroeste e sudeste, tá legal? Não, é comum falar assim. Bom, tá legal. Uma outra coisa também para entender, antes de entrar em força aí, nós já estamos estudando força aí, mas olha só. Por exemplo, vetores. Nós vamos chamar de vetor, tá bom? Em princípio agora, um pedacinho da direção. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, dessa direção, então, que direção que é essa? Norte e sul. Então, nós estou pegando o que? Esse pedacinho aqui para cima. Então, nós vamos dizer o seguinte, que esse vetor, que é um pedaço dessa direção, correto? Ele tem uma direção e sentido, mas o mais importante para nós aqui é o sentido dele. A direção norte e sul. Então, e qual é o sentido? Então, nós já sabemos que a direção é norte, né? Norte e sul, e o sentido, ó, é de baixo para cima, então a seta está puxando aqui, então o sentido de sul para norte, correto? Então o vetor vai ser um pedacinho dessa reta aí. Então, por exemplo, se eu pegar, vou pegar mais uma aqui, ó, vou pegar essa aqui mais tranquilinha para escrever aqui, eu vou pegar essa aqui, ó, e vou trazer para cá. Certo? Então, tá legal. Qual é a direção? Isso, leste-oeste. Então a direção leste-oeste, sem problemas, correto? Então a direção leste-oeste. Leste-oeste. Vou colocar um tracinho aqui, tá? E agora, qual é o sentido que eu escolhi desse vetor, desse pedaço da direção? De oeste para leste. Tá vendo aqui? Ó, eu peguei daqui para cá. Então, eu vou da onde? De oeste para leste, correto? Ok, então, em princípio, você precisa ter exatamente esse conceito das direções norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudeste, nordeste, sudeste, para entender então que os vetores são pedacinhos dessas direções, né? Então, por exemplo, se eu escolher esse pedaço aqui do vetor, ó, o que nós temos então? Qual é a posição? Qual é a direção dele? Nordeste e sudoeste. E qual é o sentido? Ó, de sudoeste para nordeste. É claro que nós não vamos ficar falando sobre isso em física, mas é interessante que você entenda que existem essas direções já, né? Para você entender aí para onde você vai deslocar um móvel daqui a pouco, tá legal? Bom, na próxima aula, então, nós vamos entender um pouco melhor, né, como é que a gente vai usar esses vetores, né, no cálculo de força, correto? Então eu convido você a assistir a próxima aula aqui no Matemática Sem Cola, do estudo das forças, onde nós vamos poder aí reforçar os nossos conhecimentos em relação a esse assunto. Na aula de hoje, direções, ó, vertical, horizontal e inclinada, com os nomes corretos, norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudeste, noroeste, nordeste, sudoeste, noroeste, sudeste, e chamar de vetor aí um pedacinho dessas direções. Então os vetores têm direção e sentido, tá legal? Tudo isso para você entender aí o que os vetores têm, direções e sentido, tá legal? Um beijo para você, foi um prazer estar aqui com você novamente, e até a próxima aula aqui no nosso canal Matemática Sem Cola. Fui!